biblioteca municipal. Então, é baseado nisso que eu peço para vocês prestarem bastante atenção. Até mesmo porque hoje os produtos eletrônicos que a gente compra, né, estão baseados em polegada. Tu vai comprar um celular, tu vai comprar uma televisão, a medida com relação à tela, o touchscreen, ele é tudo em polegada. Então é uma das características que determina qual é a medida baseada em alguma qualidade que as pessoas preferem. Computador, monitor, tablet. Então, vamos dar início a isso aí. Bom, o sistema inglês, ele é uma medida do tempo da União Europeia, né, com relação ao período de reis, né, do reinado. E baseado nisso que se padronizava algumas medidas de acordo com partes do corpo do rei, né? Então, baseado aí no rei da época, não lembro qual que é o nome dele, ele proclamava um padrão de medida. Então nós tínhamos lá o côvado, léguas, jarda, né? Como a gente trabalha na área da manutenção, um dos submúltiplos aí da jarda, nós trabalhamos com uma polegada, né? Algumas vezes a gente trabalha com pés, mas na grande maioria das vezes a gente trabalha com polegada. Então, a polegada, ela em inglês é conhecida como inch. Normalmente ela tem como símbolo essas duas aspas, né? Que normalmente é uma medida utilizada para comprimento. Então, quando a gente fala aí de tamanho de um monitor, a gente está identificando qual é o tamanho dele, imaginando uma linha diagonal, né? Juntando aí os dois vértices, um do lado superior esquerdo, um exemplo, né? E o inferior direito, ou vice-versa. E você vai ter aí o tamanho ou a dimensão da tela. Ou quando você fala de qualidade de imagem, né? 4K, HD, Full HD. Então ele te determina lá um tamanho de imagem com a qualidade por número de pixels. Então é interessante a gente se atentar a essa condição de trabalho. Então aí no sistema inglês, normalmente nas escalas, nós temos aí a escala dividida em 32 divisões por polegada, enquanto nos demais só se apresenta frações de 16 ou 1/16, que seria uma parte de 16 divisões, né? Que é o que a gente vai encontrar normalmente nos nossos instrumentos. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode interromper, que o professor vai tentar ajudar durante esse período aí da aula. Como eu tinha comentado com vocês, quando a gente faz esse compartilhamento de tela, o professor acaba perdendo acesso ao chat, mas o professor Alonso aí me ajuda com a utilização do chat. O professor está com o chat aberto também no celular, mas fica difícil de acompanhar os dois, tá? Então, a nossa escala, normalmente ela vem dividida dessa forma, ela tem essa condição de trabalho. Se vocês observarem, em 1 polegada, no espaço de 1 polegada, nós temos aqui 16 subdivisões. E nessas 16 subdivisões, vamos imaginar o seguinte: a nossa divisão a gente conta da seguinte forma: 1/16, 2/16. Era interessante que, se vocês tiverem dificuldade, tá com um caderno e fazer essas anotações, e fica mais fácil, porque é uma medida que a gente tem dificuldade em lembrar das posições, né, com relação a cada graduação. Então é interessante pegar um caderno e anotar o que o professor está falando, para vocês terem maior facilidade. Então nós temos aqui 3/16, 4/16, 5/16, 6/16. Pô, pera aí, professor, o senhor está falando 2/16, mas aqui está 1/8. O senhor está falando aqui 4/16, mas aqui está 1/4. O senhor está errando? Não, é que na verdade, quando a gente trabalha com fração, nós não podemos ter o numerador e número par.
E o que que acontece? A gente simplifica. Então, eu tenho aqui um 16, eu não tenho como simplificar. 2,16, eu tenho como simplificar? Tenho, divido por 2. Então, eu vou ter 1/8. 3,16, não tenho como simplificar. 4,16, tem como simplificar? Divido por 2, vou ter 2/8. Posso dividir novamente, divido por mais 2, então vou ter 1/4. 5,16, eu não consigo dividir. 6,16, opa, consigo simplificar, porque o meu numerador é par. Então eu tenho aqui 3/8. 7,16. 8,16. Então se a gente dividir aí 8,16, dividir por 8, nós temos meio. Meio o quê? Meia polegada. Tá claro para todos até o momento? Bom, e assim sucessivamente, né? Então nós temos aqui 9,16, 10,16, dividido por 2, 5/8, 11,16, 3/4, que seria o 12,16, 13,16, 14,16, 15,16 e 16,16, que seria um inteiro ou uma polegada no nosso entendimento. Então, normalmente todas as escalas mais simples, com unidade em polegada, estarão trabalhando com 1/16 ou 16 divisões na unidade de uma polegada. Até aí tudo bem, né? Bom, será que a gente consegue, baseado no que a gente conversou agora, identificar a medida de cada um? Vamos dar um tempinho para todos aí? Vamos ver se vocês conseguem identificar para nós o quanto que eu tenho de comprimento útil no nosso parafuso, a nossa primeira medida aqui, ó. Então eu consigo identificar que o meu comprimento útil passou de 1 polegada. Então já posso dizer que eu tenho 1 polegada. Aí a gente vai contando um por um aqui, ó. Dá uns 20 segundos para cada um para ver se a gente consegue. Se alguém conseguir, já pode responder. Vamos lá. O oitavo, não. Já conversou aqui que ele tem mais de 1 polegada. Então seria 1 polegada e 1,5 polegadas. Por que 1,5 polegadas, Fabrício? Dá no meio. 1,5 polegadas, se a gente não tivesse simplificado, daria quanto? Oito dezesseis, perfeito, muito bem. Então nós teríamos aí 1 polegada e 8,16. Simplificando, 1,5 polegadas. É assim que se escreve, tá, pessoal? 1,5 polegadas. Ou 1,5 polegadas. Tudo bem? Todos entenderam o primeiro? Alguma dúvida? Se tiver, aproveita agora, que é pra gente tirar. Esse conteúdo ele tem que estar muito claro para vocês, que é pra gente não ter problema no futuro, tá? Como chegou nesse resultado? Vamos lá. Eu tenho 1 polegada. Então eu já tenho aqui 1 polegada. Aí eu tenho 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16, 7,16. Contei uma a mais, né? Ó, 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16, 7,16, 8,16. Tudo bem? 8 de 16 dividido. Sempre vai ser um 16avos, né? Como a gente tem aí 16 partes dividindo 1 polegada, a gente vai ter essa unidade de sempre estar com 16 no seu denominador. Quando a gente vai trabalhando com escala, sim.
Tudo bem? Tá claro aí para vocês? Vou pedir para os senhores manterem os microfones fechados quando eu não estiver conversando e não mexer no microfone do professor, tá? Senão eu vou ter que acabar bloqueando todo mundo, aí vocês não vão conseguir perguntar, fica difícil o nosso conteúdo. Vamos ver aqui o segundo? E agora o segundo, hein? A nossa referência já não é mais o zero, eu tenho que partir daqui, ó, desse traçado aqui, ó. Então eu vou ter que contar casa por casa. É o mais simples no começo, contar casa por casa. Vamos lá, uns 15 segundos para cada um. Ó, tá afiado já? Já tô conhecendo pela voz. Fala aí, Fabrício. 3 quartos. Todos concordam? Alguém discorda? Foi dito pelo colega 3 quartos. Vamos contar junto aqui, ó. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Me perdi. E agora? Todos concordam com ele ou não? Ah, vamos ver se é isso mesmo? Todos conseguiram contar? Deu 13 e 16? Se deu 13 e 16, a nossa resposta está errada. Então. Isso que eu falei, me perdi na conta. Vamos lá. Temos aqui 12, 16. Tudo bem? Eu estou falando, vocês têm que contar que é para a gente não ter dificuldade. Vamos lá? Vamos pro próximo? Todos conseguiram fazer o segundo ou não? A gente precisa da participação de vocês, que é para entender se realmente vocês estão acompanhando e entendendo a condição de trabalho. Beleza, vamos pro terceiro então? Quanto será que deu o terceiro, hein? E agora? Bora, pessoal. Me ajuda aí. Quanto? 13, 16? O Igor conseguiu fazer? Maria, 13? Vamos ver se é isso? Boa, 13 e 16. Vamos pro quarto? Presta atenção que, mesmo a gente não tendo a referência zero, na escala ele está mostrando aqui com um pontinho. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que é para facilitar da onde que nós temos a nossa referência, do início da leitura e do final da leitura. Quanto que deu aí o quarto, hein? Opa, tá melhorando. Tá começando a criar um coro. Isso tá ficando bom. É isso que é importante. Isso aí. E o final aí, o nosso número 5.
Tem alguém rezando aí, hein? Todos concordam com isso aí? Temos que simplificar, né? Deu mais de 16, não dá um inteiro? Lembra que a gente não pode ter uma fração aí com o seu numerador maior que 16, porque se for maior que 16, ele se torna um inteiro? Não entendi a pergunta. Vamos lá, pessoal. Vamos acordar, bora. Vamos fazer essa conta junta aí. Se deu 26 sobre 16, vamos lá. Eu vou dividir 26 por 16. Quantos inteiros eu tenho? Eu tenho um inteiro, então eu tenho uma polegada. Quanto que sobra? Quanto? Sobra 10. Então tinha lá 26, 16, dividir, tem um inteiro, sobra 10. 10 e 16. Se eu simplificar, fica uma polegada. Não, são 10, tá lá, 10 e 16. Não é isso? 26 dividido por 26 dividido por 16. Dá 1, sobra 10. 10 e 16. Eu simplifico, divido por 2. Aí tá uma polegada aí. 5 oitavos. Se a nossa conta estiver certa, é isso que vai ocorrer no nosso resultado aí. Perfeito. Uma polegada e 5 oitavos. É essa conta que a gente tem que fazer, tá? Para ficar claro para todos. E isso é base para nós entendermos sobre o paquímetro. O paquímetro ele vai ter uma resolução muito menor. Desculpa. Então, se numa escala eu tenho 1/16 avos, a nossa resolução é de 1/16 avos, que é a menor medida que eu posso obter com esse instrumento, não é isso? Lembra na nossa aula passada? Que resolução é o menor divisão encontrada no nosso instrumento. Então, a nossa divisão aqui é 1 por 16. Então, a nossa resolução numa escala, nesse exemplo aqui, é de 1/16 avos de polegada. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de paquímetro. O paquímetro é um pouco mais complexo. A gente tem que fazer um pouco mais de conta. Então a gente tem que estar atento aos números aí, tá? Então olha só. A escala do paquímetro, a escala fixa, né? Ela tem a mesma resolução que nós encontramos na escala ao exercício anterior. Então ele tem uma subdivisão, ou ele tem uma resolução de 1/16 avos. Só que quando nós falamos do nônio, que é essa parte superior do paquímetro aqui, ele tem mais 8 divisões. Então, olha só, se eu pegar 16 e multiplicar por 8, qual é o número de divisões que eu vou ter?
Lembra que quando eu monto essa condição aqui, ó, 16 dividido por 8. Eu não posso dividir nosso denominador. Eu tenho que jogar para cima. Então ele vai inverter a nossa função, né? A nossa operação. Então vai ser 16 vezes 8. 16 vezes 8 vai dar o número de divisões que nós temos aí. Qual é o número de divisões? Tem alguém com a calculadora em mãos? É importante a gente ter a calculadora em mãos agora, tá? Facilita bastante. Quanto? 128, perfeito. Então quer dizer o quê? Que o nosso paquímetro, o nosso instrumento paquímetro, ele vai ter aí uma condição de trabalho, uma resolução de 1 sobre 128. Olha só, hein? Ele aumentou 8 vezes a resolução que nós tínhamos lá na escala fixa, para nós trabalharmos aí com paquímetro. Então ele te dá uma precisão muito maior, ele tem uma resolução muito menor do que da escala. E como nós vimos lá na aula anterior que nós estávamos falando sobre medidas com a unidade métrica, né? Vamos ver se a gente consegue entender como que faz isso. Então ele fala um pouquinho sobre o que a gente tinha comentado, né? Que seria aí 8 vezes 16 e nós temos aí a resolução de 128. É a mesma coisa, tá, senhores? Que a gente vai fazer a conta aqui do nosso nônio, como nós fizemos na escala. Então ele tem 8 divisões. Eu vou ter aqui 1, 128, 2, 128, 3, 128, 4, 128, 5, 128, 6, 128 e assim por diante. Se vocês perceberem como na escala, no vernier ou no nônio, nós também temos aí uma característica que facilita na contagem, né? Todo o denominador par, ele tem uma identificação maior. Então ele indica para nós que ele vai ter aqui uma subdivisão, que facilita a nossa visualização e facilita durante o processo de medição. Então nós temos aquela condição ao qual eu tenho 2,128, simplifico, vai para 1,64 avos. Eu tenho aqui 4,128, simplifico, vai ficar 1,32. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Vamos deixar um pouquinho mais complicado que é para ficar bom então. E como é que eu faço essa conta? É fácil, só a gente prestar um pouquinho de atenção, tá? Ele só é assim, ele não é difícil, ele é um pouquinho mais complexo, né? Então eu preciso de maior atenção. Então olha só, primeira coisa que eu vejo, quanto que deu a abertura? Eu vou pegar o zero aqui e vou ver quantos que ele passou, não é isso? Então ele passou lá quantos? Se eu olhar aqui. O professor ele costuma fazer assim, não sei se ajuda, né? Quando ele passa do meio, ou ele pega a referência do meio, ou ele pega a última referência. Por quê? Eu sei que aqui o inteiro é 16 16avos. 15 16, 14 16, 13 16, 12 16. Então ele passou 12 casas da escala fixa. Tudo bem? Então anota aí no caderno, 12 16. E aqui em cima, eu vou procurar qual que se igualou. Então eu tenho aqui 1, 128, 2, 128, 3, 128. O que apareceu aqui foi o de 3, 128. E eu tenho um de 12, 16. Só que quando eu vou fazer um cálculo entre frações, eu tenho que igualar a base. Eu não consigo trabalhar somando esses valores sem igualar a base. O que eu faço? Eu pego aquele 12, 16 e multiplico por 8. 12, 16 vezes 8, ele vai dar um valor para nós de 96
128. Quando eu tenho a base igual, aí sim eu consigo somar. 96, 128 mais 3, 128, ele vai me dar uma medida de 99, 128 avos de polegada. Então, o meu paquímetro está com uma abertura de 99, 128, 16 avos, independente de qual o local que eu estou trabalhando, tá? Se eu estou utilizando as orelhas para verificar medidas internas, se eu estou trabalhando com os encostos, ou encosto fixo, encosto móvel, ou bico fixo, bico móvel, eu estou tendo medidas externas, ou se eu estiver medindo com a haste de profundidade, que é quando eu vou estar utilizando para medidas de rebaixos, rasgos, profundidade de furo ou algo desse tipo. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não entendeu direito? Vamos lá, de novo. Olha lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver quantas casas da escala fixa o meu zero do nônio percorreu. Então eu tenho aqui, ó. Vamos fazer diferente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele passou 12, 16 avos de polegada. Tudo bem? Anota no caderno. Tem que anotar no caderno, porque senão na próxima conta vocês não vão saber trabalhar. Então eu fiz a leitura aqui de 12, 16 avos. Só que o meu zero, ele não coincidiu certinho com o meu 12, 16. Ele passou um pouco. E aí que é agora que eu tenho que fazer a leitura do nônio. Como é que eu faço a leitura do nônio? Eu vou identificar agora qual dessas subdivisões se igualou com a minha escala fixa do paquímetro. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 128, 2, 128, o que casou foi o 3, ó, o terceiro traço. Então, ele vai ser 3, 128. Para eu realizar esse cálculo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os dois. Só que o meu tinha dado 12, 16 avos, ou 3 quartos de polegada. Eu não consigo somar 3 quartos com 3, 128, porque são frações. E para eu somar frações, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar a base. Para eu igualar a base, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o 12, 16 por 8, que vai dar um valor de 96, 128 avos de polegada. Conseguiram achar esse valor? Lembrando que o 12, 16 é o 3 quartos, né? Como eu vou ter que fazer uma conta ainda, eu não simplifiquei. Eu mantive o 12, 16. Mas a leitura correta não é 12, 16, é 3 quartos, porque eu não posso ter um numerador par. Eu tenho que estar sempre com o meu numerador ímpar. Tá claro isso para vocês? Então eu tenho aqui o nosso cálculo que vai ser realizado. Meu 3 quartos, eu igualando a base do 3, 128, ele vai se tornar 96, 128. 96, 128 mais 3, 128, a base é igual, eu somo só o numerador. O denominador mantém-se igual. 96 mais 3, 99. Então a minha leitura vai ser 99, 128 avos. Tudo bem? Como que eu igualo a base? Eu multiplico ele pelo número. Como eu mantive 12, 16 e eu tenho aqui o número de divisões no nônio 8, eu vou multiplicar 12, 16 por 8. Aqui, se você simplificar,
Aí ele vai ter que trabalhar um pouco diferente, né? Porque eu vou ter que fazer o quê? Se eu não lembrar qual foi o número que eu utilizei, eu vou ter que pegar 128, dividir por 4. E esse valor vai dar 32. Aí eu vou ter que pegar 32 e multiplicar 3 quartos, que vai dar a mesma coisa, né? 32 vezes 3 quartos, 96, 128. É aquela regra que a gente utiliza de soma de frações, né? Isso aí, se eu não me engano, vocês aprendem na oitava série, no primeiro ano. Depende da escola, né? E se eu não me engano, isso aí foi conteúdo base para vocês entrarem na avaliação, né? Isso. A gente sempre pede pro professor de matemática ajudá-los nessa parte, que é para a gente ter uma melhor produtividade durante esse processo de aprendizagem quando a gente trabalha com polegadas. Tudo bem? Vamos pro próximo aí, ver se a gente consegue fazer um pouco juntos. Isso é o momento de treinar, né? Então a gente faz um pouquinho junto com vocês, mas deixa o desafio. Olha só, nós temos a leitura de um paquímetro, mesmo esquema anterior. O que que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é contar quantas casas da escala fixa o meu zero do nônio percorreu. Quantas casas nós temos aí? 8. Então eu tenho aqui 8,16. Se eu fosse simplificar, eu falaria para vocês meia polegada. Mas como não é interessante simplificar agora, porque a gente ainda vai ter que calcular, então a gente mantém aí 8,16. E se quiser, já adianta no caderno, aí coloca 8,16 vezes vezes 8. Muito bem. Por quê? Porque eu vou ter que igualar a base, que é para fazer aquele cálculo de soma do nosso submúltiplo aqui, que é o que nós temos no nônio de 1,128. Aí agora eu conto aqui em cima quantas casas que se igualaram, né? Então tenho aqui 1,128, 2,128, 3,128, 4,128, 5,128, 6,128. Aí fica a critério de vocês. Ou vocês simplificam o 628 ou iguala o 816. Eu prefiro igualar. Eu não gosto de ficar fazendo muita conta. Eu prefiro fazer a forma mais simples, né? Então eu mantenho lá o 628 e multiplico o nosso 816 por 8. 816 por 8, quanto que dá? Isso, perfeito. 64 128 avos mais 6 128 avos, nós vamos ter um valor aí de 70 128 avos. Opa, eu já sei qual é a medida que o nosso paquímetro está aberto, ou que ele está mensurando. Lembra da regra, eu não posso ter o nosso numerador um número par. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar. Como é que eu simplifico? Eu divido por 2. 70 dividido por 2, 35. 128 dividido por 2. Ei, professor, logo cedo já está queimando a cabeça. 64. Então eu tenho 35, 64 avos de polegada. Muito bem, parabéns. É isso aí, molecada. Agora sim, hein? Esse eu vou deixar por conta de vocês, então. Lembra que o professor falou que quando eu tenho um inteiro aqui, ele representa quantas casas, né?
Lembra que a gente tinha conversado? Que é para eu poder trabalhar. Se eu não tenho a referência zero, eu tenho a referência seguinte. Um inteiro representa quanto? Vamos ver se vocês estão espertos aí. Não ouvi, hein? Um inteiro representa quanto? Não, a gente não está fazendo conversão ainda. Isso, perfeito. 16 16 avos, muito bem. Isso, muito bem. Então vamos lá. Quanto que deu aí? Isso, vamos para a leitura direto. Agora é com vocês, pô. 109, 128 avos. Será que está certa essa resposta? Vamos abrir aí para ver? Muito bem. Quantos conseguiram chegar nesse resultado, hein? Um joinha para todos que conseguiram esse resultado. Parabéns. Como eu já tenho um numerador, um número ímpar, eu não tenho como simplificar. Tudo bem? Então o valor é 109, 128 avos. Todos conseguiram chegar nesse resultado? Se não conseguiu, tá na hora de rever um pouquinho, hein? Isso é legal que a gente vai se acostumando. Imagine como o professor comentou lá no começo. Você está fazendo um teste, você não pode usar calculadora. E aí? No caso aqui, a gente está fazendo um aprendizado. Então é interessante estar com a calculadora, que é para facilitar o entendimento e ter um resultado mais rápido. Mas o importante é você ir treinando e daqui a pouco você está fazendo essas contas de cabeça. Que são números fixos, né? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, né? Então, a gente vai estar sempre trabalhando com essas bases aí. Vamos pro próximo? Mais um para vocês, hein? Quero ver agora. Facinho esse, hein? Moleza. E aí, senhores? 65, 128. Quem foi que falou isso aí, cara? Vamos ver se tá certo, mano. Parabéns, rapaz. Isso aí, hein? Danado. 65, 128. Beleza, senhores? Todos conseguiram entrar nesse resultado aí? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Bom, agora chega na parte aí do que alguns já estavam esperando, né? Vamos falar um pouquinho de conversão. Por que conversão? É uma das características que ocorre muito, principalmente com a gente aí da área da manutenção mecânica, é que, infelizmente, ainda o Brasil ele não é o detector aí de tecnologias de última geração. E o que isso implica para a gente? Que boa parte dos
equipamentos ou eletrodomésticos, eles são importados, ele vem de outros países. E parte desses detentores de tecnologias de última geração, eles utilizam ainda a unidade inglesa. Então, boa parte dos equipamentos que nós vamos se deparar aí na área industrial, eles são de origem americana, italiana, francesa, espanhola, chinesa, coreana, japonesa. E boa parte dessas empresas mantém a origem, que é a utilização de polegada, ou adequam a um dos seus maiores clientes, que pode ser europeu. Então sempre vai vir com a unidade em polegada. Pessoal, mas por que o senhor fala ainda, né? Porque quando a gente fala de universalização, nós temos aí a, a unidade internacional, né? E a unidade internacional que foi padronizada para medidas é a unidade métrica. Então, a intenção é que se tenha todas as dimensões utilizadas na unidade métrica. Isso é um conceito, não uma obrigação, né? Ele é uma condição para facilitar. Como se diz em qualquer língua universal. A língua universal é a inglesa. Hoje a gente já vê as línguas universais como inglês e espanhol. Então, é uma tendência que as pessoas vão se adequando para garantir a qualidade e o atendimento aos seus clientes. Enquanto isso não acontece, a gente tem que ir se adaptando. Como que a gente se adapta? A gente precisa saber fazer as conversões. Então, olha só, uma polegada, ela equivale a 2,54 centímetros. Professor, mas está aqui 25,4. 25,4 o quê? Milímetros, né? É uma subdivisão de centímetro. Por que a gente passa para milímetro? Porque é a unidade comum aplicada na área da mecânica. Então, a gente é uma unidade que nós nunca podemos esquecer, né? Que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Tudo bem? Então, nós já temos aqui algumas condições que facilitam a nossa vida. 2 polegadas é igual a 2 vezes 25,4. Então, nós já temos alguns padrões aí, né? 2 polegadas equivale a 50 milímetros e 8 décimos. Normalmente, se for uma condição, um bate-papo, onde não há necessidade de uma boa precisão, eu vou falar para vocês, 2 polegadas tem 50 milímetros. Ou vão falar, tem aproximadamente 51 milímetros, né? Por quê? Porque você está trabalhando ainda com material em bruto, então é só para você ter uma noção da dimensão do material que você está trabalhando. Mas a medida correta é 50,8. Se eu tiver 3 oitavos de polegada, quantos milímetros que eu tenho aí? Então, olha só, olha como que eu monto a nossa conta, né? Então, eu vou multiplicar o numerador pelo meu valor fixo, né? Então, eu vou ter lá 3 vezes 25,4, que eu vou ter um valor de 76,2, e eu vou dividir pelo denominador, que a minha base foi 8. Então, eu vou ter ali 76,2 dividido por 8. A minha dimensão em milímetros vai ser 9 milímetros, 525 centésimos de milímetro. Tudo bem? Eu acho que ficou mais fácil agora, né? Então a gente vai tentar treinar um pouquinho sobre como fazer conversão. E esse treinamento que a gente vai fazer, ele vai ser
das duas condições, né? De polegada para milímetro e de milímetro para polegada. Por que que é importante? Por exemplo, hoje a maioria das chapas elas são dadas em polegada, sua espessura. Então, na hora que eu for comprar, é importante que você consiga fazer a conversão para você ter certeza de qual chapa você está comprando. Outro exemplo, sempre vamos estar trabalhando. Senhores, faça o favor de manter o mudo. Parece que tem alguém que está jogando aí, né? Bom, vamos dar continuidade. Muitas características ocorrem com relação a unidades de rosca, né? Ou medidas de tubo. As nossas medidas de tubo, elas também são dados em polegada. Então, o que acontece? É importante a gente conseguir fazer essa conversão para que a gente não tenha problemas na hora de comprar o equipamento e conseguir identificar o que está ocorrendo durante a utilização daquele equipamento. Então vamos lá. Como é que eu faço para fazer a transformação de milímetros para polegada? Vamos supor que eu tenho lá uma chapa de 12,7. Ou eu fui lá na oficina e vi que o furo da máquina, ou o parafuso que a máquina está usando, tem um diâmetro de 12,7. Então o que acontece? Eu vou pegar esse número que foi achado, de 12,7, e vou dividir por 25,4. Anotem essa fórmula aí que é muito importante para vocês, tá? E o que que acontece? Esse valor vai dar 0,5. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esse valor por 128, que vai dar 64. E eu já tenho aqui a minha medida em polegada. Só que lembra que eu não posso manter o numerador par. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar. Então eu vou simplificando, dividindo por 2. Melhorou agora? Então vamos lá, recapitulando. Eu acho o valor, vamos supor que é um parafuso que eu peguei na oficina, e medindo com o paquímetro, eu achei o valor de 12,7. Como é que eu monto meu cálculo para a conversão de milímetros para polegada? Eu pego 12,7 e divido por 25,4. Anotem essa fórmula que é muito importante para vocês. A gente da manutenção, a gente sempre anda com um caderninho no bolso. Normalmente esse caderninho, ele sempre vem com algumas dicas que facilitam o nosso dia a dia. Uma das dicas que eu deixava na minha agenda, no meu caderninho, eram esses cálculos que pouco a gente usava, preferência de conversão. Como eu nunca lembrava da conversão de milímetro para polegada, eu mantinha esses cálculos lá. Então vamos lá. 12,7 dividido por 25,4, eu tenho um valor de meio, 0,5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 128. Meio vezes 128, eu vou ter 64 128 avos. A medida que eu vou ter daquele 12,7 é 64 128.
Só que lembra que a gente não pode manter o numerador par. O que eu tenho que fazer? Simplificar. 64 dividido por 2, 32, 64 avos. Consigo dividir de novo? Consigo. 16, 32 avos. E por aí vai, até eu chegar em a medida de meia polegada. Então, o parafuso que eu estava medindo, que tinha ou tem 12,7, na verdade, a medida em polegada dele é meia polegada. Tá claro para todo mundo? Bom, vamos lá. Não sei se todos vão conseguir enxergar agora, que ficou meio baixo esse aqui. Mas eu tenho uma medida agora que eu achei no meu paquímetro de 19,8 milímetros. Mesmo esquema, 19,8 dividido por 25,4, ele vai me dar um valor de 99,77. Puxa vida, professor. Como é que eu vou ter um numerador de 99,77? 128 avos. Quando eu tenho um número quebrado, o que eu faço? Eu arredondo para o número inteiro mais próximo. Então, 99,77, utilizando a regra de arredondamento, como é um número par e ele ultrapassou de meio, ele vai se tornar 100. Então, eu vou ter lá 100, 128 avos. Essa é a minha medida em polegada. Lembrando que eu tenho que simplificar. 100 dividido por 2, 50 dividido por 2, 25, 32 avos. Tudo bem? Mais tranquilo isso aqui, né? Olha só, agora vem a dica do dia para facilitar a vida de vocês. Para eu não ter que ficar fazendo aquele cálculo de o valor que eu achei no paquímetro dividido pela unidade de uma polegada vezes 128, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar. Então, olha só, 128 dividido por 25,4, ele vai me dar uma constante de aproximadamente 5,04. Não é isso? Se eu arredondar o número que eu achei aqui, eu tenho uma constante de 5,04. O que eu faço então? Eu pego essa constante e utilizo para multiplicar o valor que eu achei. Olha só, vamos ver se dá a mesma coisa? 12,7 vezes 5,04 vai dar 64. Lembra que a gente falou que quando der um número quebrado, eu mantenho o número inteiro mais próximo. Utilizando a regra do arredondamento, eu tenho 64, 128. Simplificando, eu chego à unidade de meia polegada. O mesmo que a gente fez anteriormente, olha lá. 19,8 vezes 5,04, ele vai dar um número muito próximo que a gente enxergou da última vez, né? Vai dar 99,79. Tenho que arredondar novamente. O que eu faço? Vou alterar para o número mais próximo, sempre aí utilizando da regra de arredondamento. Então nós vamos ter o mesmo número, 100 sobre 128. E simplificando, eu vou ter a mesma medida que a gente obteve com o cálculo anterior. Vai ser 25, 32 avos de polegada. Ficou mais fácil assim, né? Não entendi, não entendi. Isso, eu acho que você acaba economizando em uma conta, né? Mas como foi dito, a gente tem que lembrar da regra de arredondamento. A gente não vai falar sobre isso agora, senão nossa aula fica muito longa e acaba fugindo um pouco do objetivo, né? Bom, alguma dúvida com relação ao que foi dito aí?
Se eu tiver um número ao qual ele está fracionado, ele não é inteiro, a ideia é que a gente arredonde, que é para não ter problema durante a simplificação ou a montagem da nossa fração. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não, se for um número ímpar, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se eu tiver um numerador ímpar, se eu arredondo. Não, a gente só arredonda quando o valor for quebrado. Então, por exemplo, lá, eu tenho 95,7. Então, ele é um número ímpar e deu um número quebrado.